Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Ergam as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Este é o Salmo. E eu fiquei pensando durante o momento de louvor, Rodolfo, que a gente poderia ter até invertido, poderíamos começar com este Salmo, porque cada canção que nós fomos cantando aqui, esse Salmo ia mexendo mais comigo e eu falava, Senhor, como é gostoso a gente aprender a adorar e a louvar o Senhor. Eu não poderia ter um texto bíblico mais apropriado, acho que para a minha caminhada de fé, porque eu cresci muito na fé, em ministérios de louvor, em grupos de música, e as canções sempre me ajudaram a guardar a palavra de Deus. O dia que o Rodolfo falou aqui sobre o Salmo 131, depois eu já falei, rapaz, eu tinha uma música para esse Salmo, né? E cada Salmo que foi sendo recitado aqui, proclamado, eu ficava lembrando de quantas coisas que eu aprendi através da música. Então aproveitem os momentos de música, de louvor aqui na nossa igreja, nos louvores, porque a gente guarda a palavra de Deus com isso. Mas o que nós podemos conversar sobre esse Salmo? É o final de uma peregrinação. O povo de Israel, peregrinando para chegar até Jerusalém e participar de uma das festas que o Senhor Deus colocou para que o povo se reunisse. Então agora o povo chega no templo e de uma forma talvez unânime, eu fico pensando como seria isso, começa a recitar esse salmo, e é um salmo que fala da adoração. É um salmo que fala de adoração ao Senhor. Essa conclusão da jornada que nós começamos lá no Salmo 120, com o tema do arrependimento, culmina na adoração. A vida cristã, ela começa no arrependimento. Ela começa em nós sabermos no Senhor que nós somos pecadores e nós precisamos de alguém que nos salve. Porque nós tentamos vários caminhos para isso. Nós tentamos várias formas de nos salvar, de nos justificar, de desculpar dos nossos pecados. E aí, tentando essas formas, o que nós fazemos? Nós buscamos objetos, sonhos, perspectivas e expectativas para depositar uma esperança de que a gente precisa sair de uma determinada zona de insatisfação. E aí vem a adoração que está dentro do coração do homem. Efésios diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Nós temos pode dizer assim, umas instruções que nós chamamos de catecismo de Westminster, que diz que o propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo e alegrar com Ele para sempre. Esse é o propósito. Só que como o pecado nos distanciou de Deus, a gente está procurando esse objeto de adoração. E a gente acaba encontrando objetos alternativos, paliativos. Toda a história da humanidade é marcada por idolatria, que é tudo aquilo que não é adoração a Deus, que é adoração a outra coisa, é idolatria. Na história da humanidade nós temos a idolatria nos astros, sol, lua, estrelas. Nós temos a idolatria dos grandes mitos gregos, nórdicos, romanos, e vai criando toda uma série de deuses, né? E alguns de nós aqui até gostam de assistir alguns filmes disso, né? Por exemplo, Percy Jackson e outras coisas assim, ou até ler. E a gente vai observando como a gente vai tentando identificar um Deus conosco. Nós não queremos nos identificar com o Deus que nos criou. A gente quer que um Deus se identifique conosco. E você pode ver que todos esses deuses mitológicos, ou todas as pessoas que nós engrandecemos, que nós colocamos um pedestal, que nós tornamos elas ídolos, nós queremos que identificá-la conosco. Não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes uma pessoa famosa, que se destaca, até no meio cristão, no meio evangélico, quando acontece alguma coisa lá que ele não sai um pouco do eixo, parece que a gente fica assim, ó, tá vendo? É igual a mim. E a gente fica tentando, então, achar justificativas, e nós vamos idolatrando essas coisas. E nós vamos buscando formas de concentrarmos a nossa adoração para satisfazer uma insatisfação.
E a gente começa a buscar isso na carreira, no dinheiro, no trabalho, nos hobbies, nos esportes, na própria família. Como vocês sabem, eu e a Silvia, a gente acabou se dedicando um pouquinho mais da nossa atenção à família e nós percebemos o quanto há uma idolatria entre a família. Tanto que hoje os filhos são o reizinho da casa. Eles não podem passar necessidade, não podem ter frustração, não podem chorar, não podem passar apertado. Quando não, é um cônjuge supervalorizando o outro, quando na verdade o que a gente tem que ter é suporte, é respeito, é amor, é entendimento. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente tende à idolatria, ou seja, a gente tende à adoração. Nós queremos adorar alguma coisa, nós precisamos adorar alguma coisa. Aí nós temos as várias alternativas religiosas, que seus atos transcendentes, a gente procura algo que venha a suprir a nossa necessidade. A adoração, então, está presente na história da humanidade. E durante esses domingos que nós conversamos sobre os cânticos de romagem, foi proposto para nós um caminhar com Deus. Não sei se vocês estão lembrados, mas o tema de toda essa série é vivendo no mundo sem Deus. Mas é viver com Deus no mundo sem Deus. E como os cânticos dessa manhã, não sei se é porque eu estava tão focado, eles nos levaram a isso. Como levaram a isso? Todo mundo adora alguma coisa. E o que você adora? Na realidade, o que você adora? É fácil nós cantarmos aqui juntos com o Ministério de Louvor. A qualidade musical, as músicas são boas, uma empatia, mas será que você adora a Deus? Adora realmente a Deus? Uma coisa eu tenho para te dizer, você adora aquilo que você deposita a sua esperança. Aquilo que você deposita a sua vida. Aquilo que você coloca assim como, isso é importante para mim, é o que você adora. O que você adora? Quem você realmente adora? Essa é a pergunta. O Salmo nos ensina algumas coisas e eu queria conversar algumas coisas com você sobre isso. Primeira coisa, ele nos ensina a bendizer ao Senhor. Olha como é repetida essa palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor, nas horas da noite. Erga as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. A palavra bendizer, ela quer dizer, pelo menos numa definição do John Piper, falar bem sobre a sua grandeza, sobre a grandeza de Deus e a sua bondade. E ele fala ainda que bendizer a Deus sem a alma é hipocrisia. Eu fico pensando na imagem do povo de Israel, chegando ali para adorar ao Senhor. E imaginem o quanto que eles conheceram de Deus nessa peregrinação, nessa caminhada. Vocês lembram do que nós falamos durante todos esses domingos? Viver num mundo sem mentira, viver guardados e protegidos por Deus, cultuar a Deus no mundo sem Deus, servir a Deus no mundo sem Deus, como reagir no mundo sem Deus, a segurança no mundo sem Deus, viver com alegria nesse mundo sem alegria, trabalhar com motivação nesse mundo confuso, não ter medo de ser feliz, vencer as angústias, viver com esperança, encontrar descanso, crescer na fé e na obediência no mundo sem Deus e viver a unidade no mundo sem Deus. Agora imagine o povo de Israel aprendendo isso no caminho, nessa jornada, e eles chegam então ao seu destino, ao seu propósito. E chega lá e eles começam a falar assim, gente, bendigam ao Senhor, bendizer ao Senhor, fale bem do Senhor. Agora, queridos, só dá para a gente falar bem de quem a gente conhece. Você só consegue falar bem de quem você conhece. Há um exemplo muito claro. Eu trabalho no ramo empresarial e às vezes eu recebo alguns currículos. E eu recebo vários currículos assim por e-mail, pessoas vêm assim nos sites e vão colocando. Mas tem alguns currículos que é diferente. Um amigo liga para mim e fala assim, Robinson, eu tenho um currículo para passar para vocês apreciarem. Eu boto fé nessa pessoa. Por mim, pode contratar. Ele está bem dizendo, está falando bem, sabe por quê?
porque Ele conhece, porque Ele confia, porque Ele sabe de quem está falando. Bendizer ao Senhor é você falar bem do Senhor, porque você tem experimentado tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. É fácil nós cantarmos as músicas aqui juntos, as músicas nos ajudam bastante, mas como é difícil, quando a pessoa que está aqui conosco, conduzindo as canções, fala assim, agora fica aquele momento só instrumental, tem um tempo de você falar as coisas de Deus. Fica um silêncio, né, Rodolfo? Uma coisa meio assim, que dificuldade. Será que nós sabemos a grandeza e a bondade do Senhor operando na nossa vida? Será que a gente consegue bendizer? E não bendizer aqui, eu dei um exemplo aqui, mas bendizer ao Senhor no nosso dia a dia, com as pessoas com quem nós estamos, na roda de amigos, onde você está, bendizer ao Senhor. Quem já fez algum curso de casais conosco, sabe que quando a gente inicia um grupo, geralmente são pessoas que não têm muita familiaridade entre si, 6, 7 casais, a gente faz uma dinâmica. A gente pede para as pessoas se apresentarem, só que assim, como eu e a Silvia fazemos, eu apresento a Silvia, falo sobre ela, e ela apresenta a mim e fala sobre mim. Quem fez o curso de casais lembra disso? Pérez, André, Miranda, Alessandra, Eliane, Gessé, tantos outros aí. E a gente faz isso por quê? Para que as pessoas possam desenvolver esse bem dizer um do outro, falar bem um do outro, lembrar, puxa vida, tantas qualidades. Ou então fica aquela coisa assim, será que eu tenho o que falar? Será que eu tenho o que falar? Agora eu dei a dica, né? Quando tiver algum curso assim, as pessoas já vão preparadas, até anotadinho assim, o que vai falar do cônjuge, né? Mas a gente pega de surpresa, né? Rafael, Simone, né? Que também já fizeram. Mas queridos, bem dizer, nós só podemos bem dizer quem a gente conhece. E fica a pergunta então para você: você conhece o seu Senhor? Você pode bem dizê-lo? Você pode bem dizer a Jesus? Ou assim, bem dizer de Jesus? Você pode falar bem? Você sabe o que Ele fez por você, que revelou tamanha bondade e grandeza? Você sabe disso? Você sabe o que Ele fez com a sua vida? Pense nisso. Então a primeira coisa que o Salmo nos ensina a bem dizer ao Senhor. A segunda coisa que o Salmo nos ensina é sermos verdadeiros servos do Senhor. Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor. É o que diz o Salmo. O texto aqui, ele está se referindo, primeiramente, a esses servos do Senhor, sacerdotes e levitas. Porque sacerdotes e levitas eram um grupo que Deus separou do povo para ficar constantemente servindo no templo, preparando as coisas do templo. Seriam como se fossem os nossos diáconos, os nossos líderes e ministros de louvor, os nossos músicos, o tempo todo ali. Só que aqui é o seguinte, né? Aqui a gente chega às 10, meio-dia vai embora, entre 7h30 da noite e vai embora 9h30, né? Imagina a Keila tocar o dia inteiro aqui, o dia inteiro tocando. E eram turnos, iam se revezando e fazendo isso. Então o povo chega ali em Jerusalém, depois de uma caminhada, e se dirigem a esses sacerdotes, a esses levitas, e falam assim: bendizei ao Senhor, olha tudo que Ele fez. E começa a relatar tudo que eles viveram nessa trajetória, e fala assim: gente, bendizei ao Senhor. E eu fico pensando naqueles sacerdotes e levitas, que eles já faziam isso todo dia no templo. Todo sábado ensaiando louvor, todo domingo tocando. Sempre aqui. Aí chega aquelas pessoas de longe, naquela expectativa, naquela ânsia de adorar, de bendizer ao Senhor, e as pessoas estão lá desanimadas, fazendo isso pela obrigação da função, fazendo isso porque já estão acostumadas, fazendo isso porque já se acostumaram com a vida cristã, fazendo isso porque é assim mesmo, eu vou na igreja, leio a Bíblia, e as pessoas ficam nesse marasmo, e perdem a revelação de quem é a pessoa de Deus revelada em Jesus. Então o povo chega lá: gente, vamos lá, ânimo, bendigam ao Senhor. Vocês imaginam a gente chegando aqui na igreja, aí está o grupo de louvor aqui, não aguento mais tocar, cantar, vamos cantar em vez de 4, 5 músicas, vamos cantar 2 só, que nós já estamos cansados. Mas nós não estávamos aqui ensaiando e cantando com eles, então a gente chega assim: Rodolfo, vamos bendizer o Senhor,
Rapaz, você não tem ideia do que Ele fez na minha vida nessa semana, nessa minha jornada. Como é difícil viver no mundo sem Deus, mas quando eu conheço a Deus, conheci a Jesus, como Ele foi transbordando e trabalhando na minha vida, eu quero louvar. Aumenta até o tom desse violão, vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor. Irmãos, vamos bendizer ao Senhor. Olha o que Ele tem feito na sua vida. E isso nos torna verdadeiros servos do Senhor. Todos nós hoje somos sacerdotes. Nós não chegamos mais e temos que pedir para levitas e sacerdotes. Todos nós temos acesso ao Senhor. Então agora o Salmo não está falando mais para os levitas e sacerdotes e quem trabalha ali no templo. Ele está falando para mim e para você. Robinson, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Olha tudo que Ele fez. E quando a gente começa então a bendizer ao Senhor, a entender tudo que Ele fez, aí nós vamos nos tornando esses servos que servem na casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Atos diz que não é mais esse templo. Lá em Atos diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Esse lugar aqui simplesmente facilita o nosso relacionamento e a nossa reunião e nós estarmos aqui juntos. A casa do Senhor sou eu e você. A igreja do Senhor. Você faz parte da casa do Senhor? Amém? Você faz parte da igreja do Senhor? E você serve a igreja do Senhor? Você serve aquela pessoa que está do seu lado? Bendizei ao Senhor, servos do Senhor, na casa do Senhor, nas horas da noite. Nós temos que estar disponíveis como servos ao Senhor. E quando a gente está disponível, a gente está falando assim, ó, eu posso ser incomodado por você até nas horas da noite. Você serve ao Senhor nas horas da noite? Você serve a casa do Senhor? Você está disposto até nas horas mais incômodas? Eu fico pensando nesse turno de levitas, nas horas da noite lá, cantando, arrumando, limpando aquele sangue todo dos sacrifícios, e trabalhando ali no templo, e depois, puxa, todo mundo chegou do trabalho agora e foi dormir, foi para casa descansar, e eu estou aqui trabalhando. Você está disposto a servir na casa do Senhor? O resultado da nossa jornada com Deus, ele se demonstra nesse amor ao próximo, nessa preocupação com o próximo, porque o próximo é seu corpo, é junto com você. O que nós conversamos na semana passada? Quão bom e quão agradável é os irmãos viverem em união. Eu fico pensando naquele salmo, pastor Naman, que é a hora que o povo chegou lá, e encontra todo mundo, mais ou menos quando a gente encontra aqui na hora do café da manhã. Que gostoso, que agradável é os irmãos viverem em união. Aí fala todo aquele negócio do óleo, da barba e tal, que o Tomazini falou para nós semana passada, e ali, juntos, na reunião do povo, ele ordena a sua bênção. Ele ordena a sua bênção. Queridos, a revelação dessa grandeza e da bondade do Senhor te leva a servir ao outro, a amar o outro, a suportar em amor ao outro. E a terceira coisa que esse salmo nos traz é que ele nos ensina a receber a bênção de Sião. De Sião te abençoe o Senhor, e não qualquer Senhor, Criador do céu e da terra. A bênção de Sião. O que é a bênção de Sião? A palavra Sião na Bíblia tem vários significados, geralmente voltados para a igreja, para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. Sião é um monte Sião não é dos maiores montes, é um monte ali, onde foi construída a cidade de Davi, a fortaleza de Davi, se tornou a capital de Israel. E ali, Sião acabou depois representando toda aquela área que abrange ali Jerusalém e seus arredores. Essa é Sião. E lá em Jerusalém, o que acontece? O nosso Senhor é morto, é sacrificado numa cruz. Essa é a bênção de Sião.
Talvez aqui o salmista, quando escreveu, nem imaginava o que ele estava querendo dizer. Ele sabia de uma coisa: de Sião, uma bênção deveria vir sobre o povo. Uma bênção deveria vir sobre as pessoas. Naquela época, o que as pessoas esperavam, quando chegavam lá no templo, e aqui falando, sacerdotes, levitas, bendiga ao Senhor, nós chegamos, vamos continuar, nós estamos alegres. E eles esperavam o que no final? Que esses sacerdotes levantassem as suas mãos e falassem assim: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre vós o seu rosto, a sua luz. E daí vem aquela bênção que está em Deuteronômio. Então o povo queria isso, a bênção, receber essa bênção. E não é isso que você quer também? Não é isso que nós queremos? A bênção, e nós procuramos a bênção. Que o Senhor abençoe o meu dia, a minha família, os meus filhos, o que eu vou fazer, o meu trabalho, abençoe a cantata de Natal que nós vamos ter, abençoe o meu trabalho, abençoe, aí a gente vai buscando bênçãos. Que o Senhor me abençoe com o carro, glória a Deus, que o Senhor me abençoe com a casa, que o Senhor me abençoe, e a gente vai pedindo bênção. Só que existe uma bênção, a bênção de Sião, que é muito maior do que isso. Que é muito maior. A cruz é a maior expressão da grandeza e da bondade. A bênção de Sião é a bênção da cruz. É a bênção de alguém, de Jesus, ter pego o meu pecado, o seu pecado, a nossa insuficiência em achar a salvação, em ter justificação, e consumar isso, e sofrer no nosso lugar, e levar as nossas dores. A bênção de Sião, é essa a bênção de Sião. O Criador te abençoou com uma bênção muito maior, com o Filho, com seu Filho, para que pudéssemos então ser chamados seus filhos. A todos aqueles o quanto receberam, quanto entenderam essa bênção, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer que nós temos dois caminhos: ou recebemos a bênção, ou rejeitamos a bênção. Isso é muito sério. Isso nos divide em dois grandes grupos na humanidade: os que recebem a bênção e os que rejeitam a bênção. E muitas vezes nós achamos que recebemos a bênção porque fazemos atitudes religiosas, cristãs, evangélicas. E na verdade nós rejeitamos o nosso coração porque ainda nós temos um outro ídolo. Nós ainda temos outra coisa onde está depositada toda a nossa esperança. Porque a nossa esperança, a gente espera que coisas aqui nessa terra se acertem simplesmente. Mas o que Deus tem para nós é acertar algo aqui dentro de nós que nos separa dele. Estávamos separados, mas em Cristo nós iniciamos uma nova jornada. Retorno lá ao Salmo 120, em Cristo, com arrependimento, entendendo quem nós somos, entendemos o quanto estamos separados dele, entendemos o quanto ele nos amou, o quanto ele nos protegeu, o quanto ele nos ensina, nos educa pela sua graça e nos leva a esse ápice de bendizer ao Senhor, de bendizer e de receber a sua bênção. Receba essa bênção de Jesus. Receba essa bênção que vem de Sião. Entenda que você é pecador e não consegue voltar a Deus sem Jesus. E comece a refletir: essa bênção pode ser rejeitada. Eu sou daqueles que rejeitam a bênção? João também fala isso. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nós temos que pregar essa mensagem nesse Natal. Nós não temos que pregar a mensagem da alegria, de que a humanidade agora tem paz, tem vida. O que a gente tem que falar assim: ele veio porque eram seus, mas os seus não estão recebendo. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você recebê-lo na sua vida, no seu coração. Aí sim, só adora quem é abençoado com esta bênção. Só bendiz quem entende a revelação dessa grandeza e dessa bondade revelada através da pessoa de Jesus Cristo. Só bendiz e serve verdadeiramente quem conhece a graça, essa graça da verdade de Deus. Só bendiz e serve quem conhece a pessoa de Jesus,
e o recebeu. Hoje é dia de ceia. Hoje é o dia que nós nos reunimos, lembramos da morte de Jesus e celebramos a sua ressurreição. É o dia que a gente lembra disso e vem aqui, se aproxima, é o dia que a igreja enche. As pessoas que deixam para vir no dia da ceia, porque é um momento importante. Nós viemos até um pouquinho mais bem arrumadinhos, mais perfumadinhos, né? E aproximamos da mesa. Mas a mesa da ceia do Senhor, da ceia celestial, ela está reservada para aqueles que são abençoados. Lá em Apocalipse diz assim, ó: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí ele pula assim no versículo 9 e diz assim, de Apocalipse 19: abençoados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. A ceia das bodas do Cordeiro é para aqueles que são abençoados. Abençoados com a bênção de Sião. Abençoados com a bênção da cruz de Cristo. Abençoados com a bênção de que entenderam que precisam de Jesus Cristo. E assim podem bendizer ao Senhor. E assim podem servir ao Senhor. Podem servir à casa do Senhor, em qualquer hora, inclusive nas horas da noite. O que faremos? O que faremos mediante essa palavra? O que faremos mediante esse salmo? Qual a nossa expectativa de chegar no templo? De chegar diante de Deus? Poder falar um para o outro, assim como agora eu disse, todos somos sacerdotes. 1 Pedro diz que somos sacerdotes reais. Nação santa. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Diga para a pessoa que está atrás de você: bendiga ao Senhor. Agora eu faço uma pergunta mais desafiante. Você tem do que falar bem do Senhor? Eu quero te convidar nesse instante a orar e a falar com Deus e a dizer para Ele: Senhor, eu quero te bendizer. Eu acho que eu conheço muito pouco da Tua bondade, acho que eu não estou nem entendendo direito, eu quero te conhecer, quero te receber. E eu queria que a gente cantasse uma canção desse último cântico, que ele traz uma pergunta: o que farei? O que posso dizer? O que posso fazer se eu não entregar-te o meu coração? Podemos cantar essa canção? Enquanto isso, o pessoal está vindo aqui, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado por este salmo, um ápice da caminhada do povo de Israel, e também, Senhor, a conclusão, o ápice da nossa jornada contigo, onde nós iniciamos no arrependimento e chegamos na adoração. O caminho para a adoração começa com arrependimento, Senhor. E nós nos arrependemos, sim, do nosso pecado, entendemos que precisamos do Senhor Jesus. Senhor, que nesta noite, ou nesta manhã, se há alguém aqui, Senhor, que ainda não depositou toda a sua esperança e confiança no Senhor Jesus, não entendeu essa revelação, que nessa noite entenda, Senhor, que nessa noite abrace essa verdade. São essas as verdadeiras palavras do Senhor. Que receba o convite para as bodas, para a ceia do Cordeiro, Senhor. Muito obrigado por essa graça derramada sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus.